Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre vetores no espaço R3. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o espaço R3. Bom, no espaço R3, quando a gente quer localizar um ponto, como a gente está no espaço, que é tridimensional, a gente vai precisar de três informações, né? A gente vai precisar de um x, de um y e de um z. Aqui a gente convenciona representar esse eixo aqui como eixo x, essa largura como eixo y e essa altura como eixo z. Então aqui, olha, dado esse ponto P, se a gente projetar isso aqui no plano x e y, a gente tem esse ponto aqui, cujas coordenadas desse ponto são... cujas coordenadas desse ponto são... Cadê? Por que não está escrevendo? As coordenadas desse ponto são um x, um y, e aqui o z vale zero, porque ele está sobre o ponto x, y, né? Aí aqui no eixo x, aqui a gente tem a coordenada em x dele. Quando a gente projeta isso no eixo y, a gente tem a coordenada em y dele. E essa altura aqui, esse tamanho aqui, é o z dele. Que se a gente quiser projetar isso lá no eixo z, a gente tem que traçar, ó, observa, isso aqui é uma paralela a isso aqui. Percebe? Isso aqui é igual a esse. Então, aqui a gente tem o z do ponto. Exercício. Seja P um paralelepípedo com faces paralelas aos planos coordenados. Sabendo que o ponto A é o ponto 1, 1, 1 e o ponto B é o ponto 3, 4, 5, são dados dois dos seus vértices. Quer dizer, então A e B são dois dos seus vértices. Determine os outros vértices. Bom, o que a gente observa aqui? Esses dois vértices, eles não têm nenhuma medida em comum. Eles não têm nem x, nem y, nem z, ó, porque o x desse é 1, o x desse é 3. Então, vamos escrever aqui, ó. O x de um ponto é 1 e o x do outro ponto, do outro vértice, é 3. O y de um vértice é 1, o y do outro vértice é 4. E a altura de um vértice é 1, a altura do outro vértice é 5. Aí, o que a gente observa? Olha, esse ponto A, que é o que tem o menor x, o menor y e o menor z, então ele só pode ser qual ponto? Esse ponto daqui, então, vai ser o ponto A, cujas coordenadas, um ponto tem coordenadas, um vetor tem componentes, cujas coordenadas são 1. Aí, o que acontece? Olha, esse outro ponto daqui, ele tem o mesmo que? Ele tem o mesmo y que esse ponto daqui, porque o y é como se fosse a largura do ponto, né? Ele, na verdade, ele tem o mesmo y, que é a mesma largura, e ele tem o mesmo z, que é a mesma altura. Só que a gente não sabe o x desse ponto, né? E aí, o outro ponto, que é o ponto 3, 4, 5, ele vai ser qual ponto? Bom, a altura desse... Quer dizer, deixa eu tentar pensar numa forma melhor de explicar. Olha, esse plano aqui, nesse plano, todos os pontos possuem a mesma altura. Ou seja, nesse plano aqui, nessa face, todos os pontos possuem altura igual a 1. E a outra altura possível para os pontos é 5. Então, deixa eu marcar aqui em outra cor. Nesse outro plano aqui, todos os pontos possuem a mesma altura 5. Porque a gente tem duas alturas diferentes, não é isso? Agora, a gente tem duas larguras diferentes. A gente tem uma largura para esse plano aqui, ó. Essa lateral aqui é uma largura, ou seja, é um valor para y, que aqui no caso é y igual a 1, que é o menor y. E a gente tem uma outra largura diferente, que é para esse outro plano de cá. E essa outra largura diferente vai ser y igual a 4. Vamos, só para a gente não confundir, vamos marcar logo, então, as alturas, quer dizer. Então, olha, aqui, esse ponto tem z igual a 5, esse vértice também tem z igual a 5, esse vértice também tem z igual a 5, esse outro vértice aqui também tem z igual a 5. Aí, y igual a 4. Vamos pegar essa cor aqui.
Todo mundo nesse plano tem y igual a 4. Então, esse ponto aqui tem y igual a 4. Esse ponto aqui também tem y igual a 4. Esse ponto aqui tem y igual a 4 e z igual a 1. E esse outro ponto aqui tem y igual a 4 e z igual a 1. Então, vou marcar aqui o z deles. Já todos os pontos que estão nesse plano aqui marcado, nesse outro tom de vermelho, possuem y igual a 1. Então, olha, esse ponto aqui tem y igual a 1, y igual a 1. Esse ponto daqui também tem y igual a 1. Esse aqui também tem y igual a 1. Sendo que esse plano aqui de baixo é z igual a 1. Então, vou marcar aqui o z desse ponto. E aí, está faltando a gente pensar nesse plano frontal e no plano traseiro. Ó. Esse plano aqui frontal, todos os pontos têm o mesmo x. Então, nesse plano aqui, o x é o x maior, o x vale 3. Enquanto que no plano lá de trás, esse plano aqui, ó, lá de trás, esse plano lá de trás possui x igual a 1, que é o menor x. Então, ó, os pontos que estão naquele plano lá de trás possuem x igual a 1. Então, aqui é 1, aqui é 1. Esse pontinho daqui tem x igual a 1. E esse pontinho daqui também tem x igual a 1. Enquanto que esses pontos da frente possuem x igual a 3, que é o maior valor do x. Então, aqui também é 3. Aqui também é 3. E aqui também é 3. Então, a gente observa aqui os outros pontos. Deixa eu escrever aqui em outra cor. Então, os outros vértices são 1 com 5, 3 com 5, depois 3 com 1, depois 3 com 4 com 1, depois 1 com 4 com 1, depois 3 com 4 com 5 e depois 1 com 4 com 5. Encontramos 3, 6, 7... 3 com 4 com 5 já tinha, né? Então, tá certo. E o outro que estava faltando, 1 com 1 com 1. Observe que esses vértices aqui nada mais são do que todas as combinações possíveis de valores de x, y e z. Então, por exemplo, eu pegar assim, se o x for 1 e o y também for 1, o z pode ser 5 ou o z pode ser 1. Se o x for 1 e o y for 4, o z pode ser 1 ou o z pode ser 5. Aí, já fiz todas as combinações com x igual a 1. Agora, com x igual a 3. Se o x for 3 e o y for 1, pode ser 3, 1 com 1 ou 3, 1 com 5. E se o x for 3 e o y for 4, pode ser 3 com 4 com 1 ou 3 com 4 com 5. E aí a gente obtém todas essas combinações possíveis aqui, certo? A distância entre dois pontos. A gente já viu que no R2, a distância entre dois pontos, no R2, distância entre os pontos A e B, é a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Eu demonstrei isso aqui no outro vídeo, isso aqui saiu por Pitágoras. Não importa a ordem que a gente faz aqui dentro do parênteses, porque como está elevado ao quadrado, tanto faz. Quando a gente passa para o R3, é a mesma coisa. Só que ao invés da gente ter apenas x e y, a gente passa a ter um z também. Então, a distância entre dois pontos no R3 é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas correspondentes, quer dizer, entre os valores de x, entre os valores de y e entre os valores de z. Vetor no R3, mesma coisa. A gente já sabe que um vetor é definido por 3 elementos. Um que é o seu módulo, que a gente também chama de norma, que é o tamanho do vetor. Outro que é a sua direção tem a ver com ângulo. E outro que é o seu sentido, quer dizer, numa mesma direção a gente tem dois sentidos diferentes. Numa mesma direção o vetor pode estar num sentido ou no sentido oposto. Então aqui, por exemplo, tem 3 exemplos de vetores diferentes. Grandezas físicas que são vetoriais. A gente tem a velocidade, porque na velocidade importa
a intensidade da velocidade, que seria o módulo do vetor, importa a direção na qual aquilo está acontecendo e importa o sentido. A mesma coisa acontece com a grandeza força e a mesma coisa acontece com o deslocamento, o D de deslocamento. Aí, para a gente encontrar as componentes, porque um vetor tem componentes, enquanto que os pontos têm coordenadas, para a gente encontrar as componentes do vetor AB, a gente faz extremidade final, que é B, menos extremidade inicial, que é A. Aí aqui, nesses eixos, né, x, y e z do R3, a gente tem aqui marcado um vetor que é o vetor OP. OP, não OB. A gente tem aqui o vetor OP. E a gente também tem assinalados nos eixos 3 vetorizinhos, o vetor I, o vetor J e o vetor K. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito deles. Mas os vetores I, J e K, eles são o que a gente chama da base canônica do R3. Base canônica do R3. Por quê? Eles são vetores unitários e são vetores ortogonais entre si, quer dizer, perpendiculares entre si. As componentes do vetor I são 1, 0, 0. As componentes do vetor J são 0, 1, 0. E as componentes do vetor K são 0, 0, 1. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos abrir aqui o GeoGebra para a gente ver esses vetores no espaço. Leva um tempinho para abrir. Então, olha só. A gente aqui no espaço, olha, a gente tem aqui eixo X, eixo Y e eixo Z. Aqui em vermelho estão marcados os vetores I, J e K, que são os vetores unitários na direção dos eixos. Aí o que acontece? Olha só o que eu vou fazer. Aqui eu tenho um vetor de coordenadas. O X do vetor é 2,5, o Y é 3,6 e o Z é 4,4. Então, se eu pegar esse ponto aqui, a extremidade desse vetor, e projetar isso aqui lá no eixo Z, vai dar no 4,4. Se eu projetar isso aqui no plano XY e lá no eixo Y, vai dar 3,6. Se projetar isso lá no eixo X, vai dar 2,5. Aí eu vou mudar só a coordenada X desse vetor. Olha lá para o vetor e vê o que vai acontecer. Se eu diminuir a coordenada em X, ó, tá vendo o que acontece? Porque o X está andando na direção do eixo X. Então, olha, quando eu aumento ou diminuo a coordenada em X, o que está acontecendo com o vetor? Aí eu vou pegar X igual a 0. Se eu pegar X igual a 0, ó, o vetor fica lá no plano YZ. Aí eu vou pegar um X negativo. Ó. Pego um X negativo, ele foi lá para o outro octante. Né? Quando a gente está no plano, a gente trabalha com quadrantes. Porque os eixos subdividem um plano em 4 quadrantes. Por isso o nome é quadrante. Quando a gente está no espaço, aí os eixos subdividem o espaço em 8 subespaços. Né? Ou seja, em 8 octantes. Então, quando o X é negativo, a gente foi lá para o outro octante, ó, porque aqui essa é a parte do eixo X que é negativo. Então, vou voltar aqui para o X positivo. Aqui. E agora eu vou mexer com o Y. O Y já é na direção do eixo Y. Então, ó, vou diminuir o Y. Tá vendo? Quando a gente aumenta ou diminui, qual é a direção que a gente está andando? Se eu pegar Y igual a 0, eu fico aqui em cima do plano. De qual plano? Do plano XZ. Agora eu vou pegar um Y negativo, eu fui lá para o outro octante, tá vendo? O que acontece aqui com o Y negativo? Vou voltar para cá para o Y positivo. E agora eu vou mexer no Z. O Z é a altura. Então eu vou diminuir, ó, a altura, olha só qual é a direção na qual a gente está andando. Então eu vou pegar uma altura 0, um Z igual a 0, aí ele fica sobre o plano XY. Aí eu vou pegar um Z negativo, foi lá para o outro octante. Certo? Bom, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Aí, vetores coplanares. Vetores coplanares são vetores que possuem representantes no mesmo plano. Então, aqui, olha, eu tenho um plano π, e aqui eu tenho os vetores U
V e W, que são vetores coplanares. Por quê? A gente tem que pensar que o vetor ele é uma entidade móvel. Muitos de vocês aprendem vetores no ensino médio e, no entanto, uma das coisas principais a respeito de vetor, vocês não guardam essa ideia de vetor, que é o vetor é uma entidade móvel. Como assim? Se eu pego um vetor e eu ando com ele, mantendo o tamanho dele, o módulo dele, a direção dele, ou seja, sem alterar o ângulo. Então, mantendo a direção. Então, se eu ando com ele de forma paralela a ele. Se eu mantenho a direção dele e mantenho o sentido dele, é o mesmo vetor. Então, esse vetor daqui, ó, se eu pegar esse vetor e trouxer ele para cá, é o mesmo vetor. Se eu pegar esse vetor e trouxer para cá, é o mesmo vetor. Se trouxer para cá, é o mesmo vetor. Quer dizer, o vetor ele é uma entidade móvel. Então, por isso que a gente diz que vetores coplanares é quando são vetores que têm um representante no mesmo plano. Por quê? Esse vetor, eu posso pegar esse vetor e trazê-lo para cá. Porque se eu mantiver a direção dele, o sentido dele, o módulo dele, é o mesmo vetor. Então, esse vetor ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. É a mesma coisa, porque o vetor é uma entidade móvel. Já aqui no segundo desenho, a gente tem um exemplo de 3 vetores que não são coplanares. Por quê? Está aqui, olha, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Não tem como colocar esses 3 vetores no mesmo plano, né? Porque a direção do W não dá para colocar no mesmo plano do U e do V. Então, esses 3 vetores são não coplanares. Adição de vetores. Tem um vetor A de componentes x1, y1, z1, vetor B de componentes x2, y2 e z2. Algebricamente, fazer a soma dos vetores é muito fácil, porque é só somar as componentes correspondentes, ou seja, somar x com x, y com y e z com z. Está aqui. Um vetor de componentes x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Geometricamente, o que é a gente somar vetores? Geometricamente, é como se a gente pegasse um dos vetores, aqui, por exemplo, eu posso pegar o vetor A e transportar a extremidade inicial do vetor A para a extremidade final do vetor B. Por isso que eu desenhei aqui em vermelho também. Se eu pegar esse vetor A e transportá-lo para cá, a soma deles vai ser ligar a extremidade inicial de um deles com a extremidade final do outro. Então, essa aqui é a soma, que eu chamei de vetor S, que é A mais B. Ao invés de ter transportado o A para cá, eu poderia ter feito o contrário, ter transportado o B para cá, por isso que está em cinza também. Ou seja, se eu pegar a extremidade inicial do B e transportar para a extremidade final do A, então, para eu encontrar a soma, é só ligar a extremidade inicial de um com a extremidade final do outro. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui, se você não tiver entendido, olha só. Aqui está o A em vermelho, né? Uma das formas de eu somar é pegar esse vetor A e transportar para cá. Então, ó, mantive a direção dele, por isso está paralelo. Transportei o vetor A para cá. E aí, para eu fazer a soma, é só pegar a extremidade inicial do B com a extremidade final do A. Está aqui, o vetor S. Ou poderia ter feito ao contrário. Poderia ter pego o vetor B, que está aqui, e transportar do vetor B para cá. Transportar um vetor é manter a direção dele. Então, por isso, de forma paralela. Então, ó, se eu transportar o vetor B para cá, dá no mesmo. Aí eu pego e ligo a extremidade inicial do A com a extremidade final do B, dá o mesmo resultado, porque a adição é comutativa. Propriedades da adição. As mesmas propriedades que a gente tem para adição de números. Ela é associativa, portanto, eu posso mudar a posição dos parênteses. Ela é comutativa, comutar é trocar a ordem. Então, A mais B é o mesmo que B mais A. Para todo A e B pertencentes a V3, V3 é o meu espaço de vetores tridimensionais. Eu tenho um elemento neutro, que é o vetor nulo, porque qualquer vetor somado com vetor nulo vai dar o próprio vetor. E para todo vetor existe o vetor oposto. Quer dizer, para todo A não nulo, existe um vetor menos A, tal que o vetor A somado com menos A é o mesmo que menos A somado com A, que vai dar o vetor nulo. Onde? Quem é esse vetor oposto ou simétrico? É só a gente trocar os sinais das componentes do meu vetor. Aí, subtração de vetores. Na verdade, a subtração nada mais é do que somar com o oposto. Ou seja, definimos a diferença V1 menos V2 como V1 somado com o vetor menos V2. E quem é o vetor menos V2? É um vetor de mesma direção e mesmo módulo que o V2, só que de sentido oposto. Isso aqui é só trocar o sentido oposto do V2. Então, é só trocar o sentido do V2. Então, ó, imagina eu tinha aqui um vetor V1
E tinha aqui um vetor V2, é esse aqui, ó, que não apareceu direito, mas o vetor V2 é esse. Sentido está apontando para a direita. Então, o vetor menos V2 é só inverter o sentido. Então, veio para cá, o vetor menos V2. E aí, fazer essa diferença nada mais é do que somar o V1 com o menos V2. E aí, quando a gente soma um V1 com o menos V2, onde o menos V2 é esse de cá, ó, esse é o menos V2. Para eu somar o V1 com o menos V2, eu vou pegar o vetor menos V2 e transportar para a extremidade do V1. Então, eu trago o menos V2 para cá. E aí, ligo a extremidade inicial do V1 com a extremidade final do menos V2. Então, esse é o vetor V, que é a diferença dos dois, né? Você pode ter aprendido no ensino médio a fazer isso assim, ó. O meu vetor V2 é esse daqui, eu vou transportar ele para cá. Tá aqui o V2. E aí você pode ter aprendido a diferença como sendo ligar as extremidades finais dos vetores. Se eu ligo aqui as extremidades finais dos vetores, V1 e V2, eu obtenho esse vetor daqui, ó. Essa posição aqui é impossível fazer com a mesa digitalizadora, mas enfim. Vetor esse que aponta sempre para o vetor inicial lá na diferença. Então, esse vetor aqui é o mesmo que esse V, ó, que a gente escreveu aqui, ó. É o mesmo vetor, só que foi transportado para lá, certo? Multiplicação por um escalar. Dados alfa é um número real e V é o meu vetor. O vetor W, que vai ser igual a alfa vezes V, ou seja, eu peguei o vetor V e estou multiplicando o vetor V por um número. Isso vai me dar o vetor W. É o vetor alfa vezes o vetor V. Sim, mas o que é o vetor alfa vezes o vetor V? É um vetor de mesma direção que V. Então, quando a gente multiplica por um número, a direção do vetor não se altera. Se o alfa for zero, obviamente vai dar o vetor nulo, né? Porque zero vezes qualquer vetor vai dar o vetor nulo. Aí o vetor alfa vezes V é definido como? A direção de alfa V é a mesma direção do V. Se é a mesma direção do V, então ele é paralelo ao V. Vou escrever isso aqui. Alfa vezes V tem mesma direção do V. Portanto, alfa vezes V é paralelo a V. O comprimento quer dizer o módulo do vetor. O módulo do vetor alfa vezes V vai ser o módulo de alfa vezes o módulo de V. Ou seja, se eu multiplico o vetor por 3, o tamanho dele vai ficar triplicado, vai ficar multiplicado por 3. Se eu multiplico o vetor por menos 3, o tamanho dele também vai ficar triplicado. Por isso que tem esse módulo aqui no número, certo? Agora, o sentido. Se eu multiplicar por um número positivo, o sentido é mantido. Se eu multiplico por um número negativo, o sentido vai ser invertido. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vetor B. Se eu multiplicar esse vetor V por 2, a direção é a mesma, então esse vetor aqui é paralelo a esse. O tamanho ficou duplicado, quer dizer, esse vetor aqui V, ó, agora ele está duplicado. Ele aqui, ele aqui. Então ele ficou duplicado. E o sentido é o mesmo, porque o número é positivo. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Mas você entendeu que aqui o tamanho dele ficou duplicado. Se eu multiplico por meio, o tamanho dele vai cair para metade. Tá aqui, ó. Esse aqui é a metade do V. A direção é a mesma, então, ó, todos eles são paralelos. Porque quando eu multiplico por um número, a direção é mantida. Então, todos são paralelos. Se o número é positivo, é o mesmo sentido. Se o número for negativo, inverteu o sentido. Tá vendo? O V inverteu o sentido porque a gente multiplicou por menos 2, mas ele continua sendo paralelo. E o tamanho dele é o dobro do tamanho do vetor V. Propriedades da multiplicação por um escalar. As seguintes propriedades. Se eu for multiplicar o meu vetor V por dois números, tanto faz se eu primeiro multiplico o vetor V pelo número beta e depois pelo alfa, ou se eu primeiro multiplico os dois números entre si, alfa e beta, e o resultado eu multiplico pelo V. Se eu tenho um número multiplicado por uma soma de vetores, eu posso distribuir. Quer dizer, eu posso fazer alfa vezes o vetor U mais alfa vezes o vetor V. É o que está escrito aqui.
Se eu tenho uma soma de dois números multiplicado por um vetor, eu também posso distribuir, fazer alfa vezes o v mais beta vezes o v. E 1 vezes qualquer vetor dá o próprio vetor. Portanto, o 1 é o elemento neutro dessa operação. Versor de um vetor. Versor, nós já falamos lá no R2, no outro vídeo. O versor é um vetor de mesma direção e mesmo sentido que o v, só que de módulo 1. Ou seja, se eu tenho um vetor não nulo, o seu versor é um vetor unitário. O que quer dizer unitário? Unitário quer dizer que ele tem módulo 1, que possui a mesma direção e o mesmo sentido. Para a gente representar o versor do V, a gente pode usar ou V estrela ou V com um chapéuzinho aqui em cima, tanto faz. E para eu encontrar o versor, eu faço o quê? Se eu quero que ele tenha a mesma direção e o mesmo sentido, eu vou ter que multiplicá-lo por um número positivo, porque quando eu multiplico por um número, eu não altero a direção. Se eu multiplicar por um positivo, eu também não altero o sentido. Só que eu tenho que fazer esse vetor ficar com módulo 1. Para ele ficar com módulo 1, na verdade, eu vou multiplicar por 1 sobre o módulo do vetor. Por isso, multiplicar por 1 sobre o módulo do vetor é o mesmo que dividir o vetor por esse número, pelo módulo do v. Por quê? Olha só, se eu tenho um vetor que tem módulo 2, se eu tenho um vetor aqui, por exemplo, v tal que o módulo de v é 2. Quem vai ser o versor do v? O versor do v vai ser um vetor de mesma direção e mesmo sentido que o v, só que de módulo 1. Isso aqui é o versor do v. Só que o módulo do versor tem que ser 1. Para eu fazer que se o módulo do versor tem que ser 1, basta eu pegar o meu vetor v e dividir por quem? Por 2, que é o módulo dele. E aí eu encontro o versor dele. Então isso aqui tem que ficar no sangue. Sempre que a gente quiser encontrar o versor de um vetor, basta a gente dividir as componentes desse vetor pelo módulo dele. Aí vamos ver aqui algumas coisas no GeoGebra. Primeiro, esse primeiro arquivo aqui é mostrando a soma de dois vetores. Então, olha só, tem aqui um vetor U e um vetor V. Se eu quiser encontrar a soma do vetor U com o vetor V, basta eu pegar um desses vetores e transportar para cá, quer dizer, pegar a extremidade inicial do vetor V e transportar para a extremidade final do vetor U. Quando eu transportar esse vetor para cá, quando a gente fala em transportar um vetor, obviamente a gente tem que manter a direção dele. Aí, quando eu transportar para cá, para eu encontrar a soma, basta ligar a extremidade inicial de um com a extremidade final do outro. E aí, tanto faz a gente transportar o vetor V para cá, ou a gente transportar o vetor U para cá, quer dizer, a extremidade inicial do vetor U para a extremidade final do vetor V. Vai dar no mesmo. Então, vai aparecer aqui o vetor soma. Tá vendo? A gente pegou aquele V que estava lá, a gente pegou esse V e transportou para cá. E aí, o vetor soma vai ser ligar a extremidade inicial do um com a extremidade final do outro. Aí, vamos pegar aqui um outro. Agora, se for subtração. Aqui, a subtração de dois vetores nada mais é do que multiplicar o V por menos 1. Se a gente multiplica o V por menos 1, o que acontece? Ó, vamos tirar aqui. Multiplicar o V por menos 1 é simplesmente inverter o sentido dele. Então, ele que estava apontando para cá vai apontar para lá. E aí, a gente pega ele e transporta para cá, porque a extremidade inicial dele vai ter que ficar com a final desse para a gente poder ligar. Então, ó, esse aqui é o menos V, e aí a subtração vai ser a soma do U com o menos V, certo? Vou pegar o outro. Agora, multiplicação por um escalar. Multiplicação por um escalar, a gente já sabe que vai manter a direção do vetor. Se o escalar for positivo, também mantém o sentido. Se o escalar for negativo, inverte o sentido. Não é isso? Mas o mais importante é a direção é mantida. Então, olha só. Deixa eu ver se para cá. Ó. Então, eu tenho aqui um vetor AB, tá aqui. E aqui eu tenho um escalar pelo qual eu vou multiplicar o vetor AB. Aqui ele está em K igual a 0,9. Se eu multiplicar, por exemplo, esse vetor, tá vendo? Por 3, ó. Aqui o vetor AB e aqui é o vetor 3 vezes AB. Ou seja, a direção dele é mantida, o sentido dele também foi mantido porque o escalar é positivo. E o módulo dele, quer dizer, o tamanho dele, ficou multiplicado por 3,3. Se eu multiplicar por um número negativo, estou multiplicando por menos 1,7, viu? O sentido do vetor AB foi invertido, mas a direção é mantida, só o sentido que foi invertido.
E o módulo desse novo vetor é 1,7 vezes o módulo do antigo, certo? E o último, falar sobre soma e multiplicação por um escalar aqui no mesmo arquivo. Olha só. Então, aqui, olha, eu estou começando com um vetor V de componentes 1, 2. Aqui eu entro com o x do vetor V e aqui eu entro com o y do vetor V. E um vetor U de componente 0, 0. Aqui eu entro com o x do vetor U e com o y do vetor U. Aqui eu entro com o número pelo qual eu vou multiplicar o meu vetor. Que aqui no caso eu acho é o vetor V. Aqui eu vou entrar com o número pelo qual eu vou multiplicar o vetor V. Quando a gente multiplica o vetor por um escalar, algebricamente é muito fácil, porque é só distribuir esse escalar para cada uma das componentes do vetor. Ó. Então, 2 vezes o vetor 1, 2 vai dar o vetor 2, 4. Estou mostrando no R2 porque é mais fácil, né? De fazer o documento no GeoGebra, o arquivo no GeoGebra. Então, ó, aqui um vetor U, um vetor V, que tem componentes 1, 2, somado com um vetor nulo, vai dar, deixa eu mostrar aqui a adição, vai dar o próprio vetor V. Se eu mudar aqui as componentes do meu vetor U, para ao invés de 0, 0, vou colocar aqui 3, 4. Olha lá. Olha lá a soma dos vetores. Tá vendo? Isso aqui equivale aqui a pegar esse vetor roxo e transportar para cá. Se eu pegar esse vetor roxo e transportar para cá e ligar a extremidade inicial de um com a extremidade final do outro, vai dar esse vetor aqui que é a soma dos dois. Agora eu vou somar com um vetor negativo. Um vetor com componentes, com alguma componente negativa. Por exemplo, menos 3, 4. Olha lá. Como o x agora do vetor é menos 3 e o y dele é 4, daqui, agora para eu somar esses dois vetores, eu pego esse vetor roxo e transporto para cá, tá vendo? Se eu transportar esse roxo para cá, ele fica aqui, sobre esse pontilhado. E aí ligo a extremidade inicial de um com a extremidade final do outro. Então esse é o vetor soma dos dois, certo? E agora vamos falar em multiplicação. Se a gente pegar o vetor V e multiplicar por 3, o vetor V é esse vermelhinho aqui. Agora eu vou mostrar a multiplicação dele. Quando eu multiplicar esse vetor vermelho por 3, eu vou encontrar um vetor de mesma direção e mesmo sentido que ele. Só que com tamanho triplicado. Então é isso que vai aparecer aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Esse vetor aqui preto, o tamanho dele é o triplo do tamanho desse vetor vermelho. Mas a direção e o sentido foram mantidos. No entanto, se eu multiplicar por um escalar negativo, vai inverter o sentido. Então, se eu multiplicar por menos 3, ó, inverter o sentido do vetor. Certo? Bom, vamos voltar para lá.